Prontinho. Testando, 1, 2, 3. Ali tá tudo ok. Aqui também. Vamos lá, vamos lá. Chegando aqui, nessa noite chuvosa. Saudações a todos, sejam bem-vindos. Agradeço primeiramente a presença de vocês, tá? Aqui nessa live que eu tô fazendo. Para quem chegou agora e quem não me conhece, meu nome é Paloma Diniz, eu tenho 38 aninhos, eu tô com HQ no Catarse, em campanha, é um conto erótico chamado Deleite no Fio da Lâmina. E, como eu tinha anunciado anteriormente, eu decidi fazer essa live para falar sobre quadrinhos adultos e quadrinhos eróticos. Porque existe uma confusão, existe uma falta de esclarecimento, tá? Desse tema. E eu preparei um roteiro. Tá aqui meu roteirinho, as anotações. Tinha mais coisa que eu gostaria de falar. Só que aí ia ficar muito longo, cansativo, extenso. Não ia dar certo. Aqui no celular, estamos ao vivo para o Instagram. E aqui, estamos ao vivo para o Facebook. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, deixe seu comentário que eu respondo depois. Agora, como eu estou distante, não vou poder ler, eu não vou poder compartilhar, interagir com vocês, tá? Aí vocês... Deixa aí que eu respondo depois, tudo bem? Então, o que classifica um quadrinho como adulto? Tá? Era uma coisa que eu... A primeira questão que eu levanto desse tema. Existe um negócio chamado classificação etária, que foi se desenvolvendo no longo do século XX. Para orientar o leitor e também para evitar embaraços e situações desconfortáveis e inadequação dos temas. Classificação etária é diferente de censura, tá, galera? É bem diferente. A censura, ela é imposta em cima de um conteúdo que não está adequado a determinada classificação vigente, tá? Que ela pode ser, como é que eu posso dizer? Ela pode ser coerente ou não. Nesse mérito eu não vou entrar. E vamos falar também de amor e de sexo. Tá? Mas antes disso, bem antes disso, vamos lá para a Grécia Antiga, tá? Aristóteles, um teórico maravilhoso da Grécia Antiga, ele foi o primeiro a escrever sobre o que é arte, classificar arte e tal. E ele falou num livro chamado A Poética dos dois grandes gêneros, que é a tragédia e a comédia. Eu li esse livro, mas infelizmente esse livro ele não chegou inteiro até a gente. No decorrer dos anos, ele se perdeu, o livro hoje ele só tem a parte de tragédia. A parte relacionada ao estudo e à classificação da comédia, ela não tem. Eu gosto muito de um conceito que Aristóteles fala, com as minhas palavras eu vou tentar dizer aqui, tá? Que ele diz que arte é ilusão com fins de entretenimento. Existe muito livro que é arte, e arte é isso, arte é aquilo. Não, para mim, arte é esse. O melhor conceito de arte para mim é esse. Arte é ilusão com fins de entretenimento. Tem as artes funcionais, né, que já é a parte do design, ergonometria do objeto, que já é outro setor, já é mais para a indústria, confecção e produção. Tá? Do ponto de vista do entretenimento, ele tem que ser essa ilusão. Tá? O tema erótico, tá? Ele remete à palavra da Grécia. Tá? Erótico significa, peguei uma de maneira sucinta no dicionário, né, que provoca o amor ou o desejo sexual. Tá? A palavra erótico, ela vem de Eros. Eros foi filho de Afrodite com Ares. Afrodite era a deusa do amor, o amor libidinoso, o amor sexual, diferente de outras deusas do amor, como a deusa Hera. Tá? E Ares é o deus do mundo subterrâneo. Enfim, histórias de traição à parte da Grécia Antiga. Tá? Tem um mito muito bom, que é o mito de Eros e Psique, se vocês puderem ler, que é uma das mais belas histórias de amor.
que tem na mitologia grega, vocês vão entender bem como é essa questão do erótico, do desejo, da busca do prazer, da satisfação, enfim. E vindo mais para cá, né? Deixa eu ver aqui. Quando foi que surgiu os quadrinhos para adultos? Uma questão que eu me levantei que eu acho que é bom falar aqui. Tá? Eu digo muito tá? Não ligue não, tá? Os quadrinhos adultos, eles surgiram especificamente, né? Que a gente tem da cultura ocidental, em 3 momentos. Nos Estados Unidos, em 1930, na década de 30, aliás. No Brasil, na década de 1950. E na Itália, em 1962. Falar do primeiro, que eu tenho aqui. Que foram os catecismos. Essa coleção é bem interessante. Quadrinhos sujos, que é como era chamado nos Estados Unidos, de Tijuana. Essa é uma caixinha com 4 volumes. Eu não vou abrir, porque eu quero botar esse vídeo depois na internet. Internet é território sem lei, eu não quero que crianças vejam. Enfim, eu não vou abrir esses quadrinhos, tá? Porque eles são quadrinhos sujos mesmo. Vou mostrar assim bem de longe. Tem só cavalheiros. Paródias com desenhos animados, tá? Olha a Branca de Neve aqui. Tem tema Paris, o tema Dama. O organizador é Gonçalo Júnior. Beijo, Gonçalo. Não conheço pessoalmente, mas quero um dia conhecê-lo. Ele convive nas internet. Adoro o trabalho de pesquisa dele. Para mim, é um dos maiores pesquisadores do resgate da memória, do entretenimento nacional. O Brasil tem livros lindos, maravilhosos. Valceu Pena, os estudos da Beth Richard. E a gente tem essa caixinha. Quem comprou foi Dasley. Tá aqui. Proibido para menores de 18 anos. Não vou nem folhear. Isso aqui é quadrinho sujo mesmo, tá? Isso aqui é bem pesado. Na década de 1930, com a explosão da indústria de Hollywood, o mundo inteiro voltou a atenção para os que brilhavam e tal, e saiu essas Tijuanas Beavers, tá? Que aí eram paródias, tem situações cômicas e, enfim, de sexo bem sórdido, né? O negócio é sórdido, aqui é pesado. Tá? Isso aqui é para maiores, literalmente. Em 1950, no Brasil, né, surgiu esses catecismos criados por Carlos Zéfiro. Eu já li o trabalho do Carlos Zéfiro, mas eu não tenho. Eu pretendo comprar, está na listinha para o Natal. Deuses da Sacanagem, da editora Noir, também, do Gonçalo Júnior, que é a história do Carlos Zéfiro, né, e da sua produção. Eu não tenho aqui para mostrar, porque falta na minha coleção. E de quadrinhos adultos, que não tem o erótico sensual, mas ele é uma temática adulta, tem um bem interessante, que marcou o Fumetti Neri, tá? Que é esse aqui, ó. Diabolink, 1962, uma produção italiana. Fumetti é como é chamado quadrinhos na Itália. No Brasil a gente chama de quadrinhos, gibi, histórias em quadrinhos. No Japão chama-se mangá. Portugal é banda desenhada. Na Argentina é vinhetas. Tá? Nos Estados Unidos é comics. E na Itália é fumetti. Esse é o Fumetti Neri, que é uma linha de textos voltado para o público adulto. Por que quadrinho na Europa? Deixa eu ver se eu vou tentar conseguir explicar. Alguém, tá? Galera que estuda e pesquisa quadrinho, por favor, me corrijam, coloca a notinha. Paloma, você errou. Por favor, ajuda aí, tá? Ajuda eu. Se você olhar as obras franco-belga e europeias antes de 1960, você vai ver que ela é ampla. Por exemplo, Tintin é uma produção em várias camadas. Uma criança que já sabe ler,
vai achar uma história de aventura maravilhosa, um adolescente também, e o adulto também vai gostar muito, porque ela tem várias nuances. Quanto mais você for uma pessoa que consome cultura, que lê, que tem mais experiência de vida, mais você vai ver nuances e detalhes da história que talvez os adolescentes e as crianças não enxerguem. Tá? Então, ela é uma obra como universal, semelhante aos filmes e quadrinhos de super-heróis norte-americanos, que a classificação etária dos quadrinhos de super-herói é 12 anos, tá? Ou seja, adolescentes e adultos vão consumir e se divertir de boas, vai ser legal. Tá? E mais adulto, assim, um texto voltado para adulto, uma temática adulta que se tem como marco, é esse aqui, Diabolink. E o mais interessante do Diabolink é que foram feitos por duas mulheres, duas irmãs. Tá? Mulheres nos quadrinhos, tá? Como eu disse, eu falo muito, tá? Vou pegar aqui. Alguns detalhes. Aqui são as irmãs Gelsani, Ângela e Luciana. Ângela e Luciana Gelsani são as autoras italianas dessa obra, famosíssima, que tem filme, tem inúmeras outras produções derivadas dessa HQ. E eu considero realmente essa leitura para adulto, porque o personagem principal, o Diabolink, ele é um bandido eficiente para matar, para roubar, para tocar o terror. Tá? O personagem principal é um vilão. Não é uma leitura assim para adolescentes ou crianças. Os contextos, os detalhes dessa história, e também assim. Pode ser que alguém que não tenha muita maturidade se sinta influenciado e queira virar bandido, igual ao Diabolink, tá? Fica aqui a dica de leitura. Então, o que estava surgindo, principalmente nos Estados Unidos, de quadrinho para adulto e erótico, teve uma bela paulada daquele fio da égua chamado Frederic Werner. Vou nem falar desse miserável. Dos catecismos e outras coisas que estavam desenvolvidas com essa censura, desapareceu mesmo, saiu de produtividade e migrou para outras mídias. Os temas adultos, eles foram se mesclando a outros como detetive, noir, terror. Contos da Cripta. Muito dos quadrinhos, né? De temas adultos e ligados ao erótico, migraram, se mesclaram, posso dizer assim, com o terror, né? Que é o caso de Vampirella, como é o Mirza. Mirza é sensacional. Aqui os Contos da Cripta, que é terror. Esses eu posso mostrar, tá? Tem uns aqui que eu não vou abrir. Contos da Cripta, os clássicos do terror. Isso aqui saiu pela Mitos. Foram publicadas no Brasil, segundo aqui a nota da contracapa, em 1976, o aninho que eu nasci, 1981. É praticamente aqui histórias de terror. Depois dessa apresentação de como surgiu o adulto e o erótico, eu vou falar dessas questões ligadas aos quadrinhos, né, das temáticas. Paulo Ramos, no livro dele, A Linguagem dos Quadrinhos, um livro maravilhoso, ele tem um conceito muito bom que eu sempre carrego comigo, que ele diz que os quadrinhos têm hipergênero. Tá? É um veículo que tem hipergênero. Então, tem gêneros, tem subgêneros, tem variações de gêneros e gêneros que se mesclam
e que se desdobram. Isso acontece na temática do quadrinho adulto, porque a mesma história, ela pode ser apresentada com uma linguagem, com um público infanto-juvenil, como a mesma história pode ser apresentada para o público juvenil adulto. É a questão como você apresenta a história. E nos quadrinhos, né, tem as temáticas do amor e do sexo. Tem o romance e o sexo. Para mim, a diferença de história romântica para a história com sexo é porque uma, o sexo não é explícito, e outra, o sexo é explícito. Tá? Pegando aqui no meu roteiro sobre o amor nos quadrinhos. Eu classifiquei em 3 tópicos que os quadrinhos que falam de amor, que falam do amor, ele tem conflitos pessoais internos. Tem os conflitos ideológicos entre os pares e tem os conflitos amorosos de conotação social. Né? Porque, assim, tem uma questão bem particular relacionada à contemporaneidade, que a gente tem visto muito do não falar do sexo, que isso gera mais problema do que solução, porque o amor, o sexo, ele faz parte dos ciclos da vida. Tudo nasce, cresce, reproduz e morre. Só que a gente vê umas ideologias, uns caminhos, umas tomadas de decisões didático-metodológicas e blá, 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 que só querem falar do nasce, cresce, vive e morre. Não quer falar do reproduz. Como? Como não fala do reproduz? Como, galera? Me explique. Como? Não tem, né? Não tem. E eu separei, dentro desses 3 pontos, deixa eu ler novamente, dentro desses 3 pontos dos quadrinhos relacionados ao amor e ao sexo, tem os conflitos pessoais internos. O personagem, ele tem um conflito pessoal. O conflito pode ser ideológico entre os pares, né? Pessoal e ideológico entre o protagonista e os que interagem com ele. Tem o conflito social, as imposições sociais sobre aquele casal. Tá? Separei alguns quadrinhos para falar de amor e que tocam nessas temáticas. O primeiro deles é uma personagem paraibana arretada, Maria. Esse álbum eu ganhei do professor Henrique Magalhães. Ele diz que o amor é a maior... Estou cobrindo o título. O amor é a maior das subversões. Porque a personagem Maria, ela é homossexual. Ela tem um relacionamento com... São três personagens, ela se relaciona com uma delas, uma amiga, outra pombinha. O par amoroso dela, eu acho que é a primeira, me corrija se eu estiver errada, acho que é a primeira personagem homossexual feminina brasileira, é Maria. Maria, ela foi produzida por Henrique Magalhães para as tiras de jornais, aqui do estado da Paraíba, e ela foi censurada. Maria tem pouco mais de 40 anos, deve ter 42 anos, a personagem Maria. Ela foi censurada, saiu das tiras de jornais durante a ditadura militar. O professor Henrique continuou a publicá-la em forma de periódicos, através da editora dele, a Marca de Fantasia. E no site da Marca de Fantasia hoje, todo domingo tem as tirinhas da Maria, tá? Inquiridora, questionadora da política, tá lá, firme e forte. Também tem a revista Maria Magazine. É um personagem muito, muito interessante. Esse álbum, deixa eu ver que ano ele é. Ele é de 1984. Maria de Henrique Magalhães. Tem o prefácio de Marcos Tenório e de Deodato Borges. São tirinhas. De que época? As tiras diárias incluídas neste trabalho foram publicadas pelo jornal A União de João Pessoa a partir de 10 de setembro de 1983. Então, é um ano de tirinhas de Maria.
E se eu não me falha a memória, aqui, pronto, aqui. De 1984, essa tirinha que é chamada Maria Sapatão. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Eu acredito que esse seja o primeiro beijo homossexual dos quadrinhos brasileiros. Me corrijam se eu estiver errada, tá? E é sensacional. Vira e mexe eu compartilho Maria. Mas se vocês forem lá no site da Marca de Fantasia, tem as tiras aos domingos da Maria, e tem a Maria Magazine, e Maria é maravilhosa. Maria é incrível. É uma personagem que vale a pena ler e acompanhar. Os escândalos de Maria, sensacional. Falando de conflito entre pares, eu tenho esse álbum aqui para ilustrar, que é muito lindo, da série 10 Pãezinhos do Fábio Moura e Gabriel Bá. Meu coração, não sei porquê, foi o primeiro presente, foi um dos presentes que Dazo me deu no Dia dos Namorados, há 18 anos atrás. Ele fez a declaração de amor todo romântico. Quando eu fui para a CCXP em 2016, eu pedi para eles autografarem. Deixa eu confirmar a data, mas você não falha a memória, é 2001. É, justamente. Junho de 2001, tá aqui a data. Aqui a data na nota catalográfica. 2001, peguei o Baianinho. O Baianinho até hoje, entre tapas e beijos. E esse quadrinho ele me deu de presente. Que aí fala do conflito amoroso desses dois personagens. Deixa eu pegar aqui. Esses dois personagens aqui desse quadrinho. Eles têm um impasse ideológico, tá? É uma história de romance. Tá? As questões relativas à sexualidade não estão explícitas, é puro romance, puro amor, é um quadrinho muito bonito. Eu não vou falar mais para não dar spoiler. Se você encontrar à venda, tá, nos sites, vale a pena. Muito lindo esse trabalho do Fábio Moura e do Gabriel Bá. E nessa temática dos conflitos pessoais internos, dos conflitos entre pares, das particularidades das ideologias de cada um e dos conflitos sociais, eu separei outros trabalhos que você vai ver que o tema é afetividade, é sexo, mas ele não é explícito. Por isso que a gente não chama de erótico. Vou pegar aqui, começar com um dos meus autores favoritos, Osamu Tezuka. Amo essa coleção, amo. Eu já li 2 vezes, toda vez que eu leio eu morro de chorar. Tenho paixão. Buda, de Osamu Tezuka. É um quadrinho histórico. Com muito orgulho eu tenho esse arco-íris na minha estante. Saiu pela Conrad. Em que anos? Foi 2002. Foi 2001 ou 2002. Deixa eu olhar aqui. A nota catalográfica dele. 2000 e 2002 nada. Foi 2005. Errei. Foi publicado originalmente, acho que na década de 70. Aqui. Foi. Em 1972 foi publicado originalmente e só veio no Brasil anos depois que o Osamu Tezuka faleceu, em 2005. É muito lindo, muito lindo. Conta a história do Buda Sakyamuni. Acho que é isso. Que é o Siddhartha Gautama, que viveu 2.000, 2.500 anos antes de Cristo, na região do norte da Índia, chamada Kapilavastu. De todos os considerados avatares da humanidade, seres iluminados, Siddhartha Gautama é o único, eu acredito, que tenha ainda todas as suas coisas preservadas. O castelo de Kapilavastu, objetos pessoais, antes dele deixar a família real e buscar a iluminação, né? O status de Buda, tem tudo lá até hoje. E nesse quadrinho, existe o nu, existe as questões sexuais, mas elas não são o cerne da história, o plot. Porque o plot é Siddhartha Gautama. O que tem aqui de nu e do que pode se considerar
adulto, além da temática, a questão da exposição, no quesito exposição do corpo, é porque, naquela época, na sociedade indiana, quem era muito pobre, os párias, enfim, as classes menos abastadas socialmente, eles muitas vezes eles não tinham o que vestir. Então você vai encontrar figuras nuas, mas você vê que não é nada apelativo, nada erotizado. São crianças que, por questões sociais, eles não têm roupa. E também, nessa época, as homens e mulheres, os adornos, pescoço, joias, braços, anéis, no máximo eles vestiam a parte só da cintura para baixo. Tá? Você vê aqui homens carregando mulheres escravas. Vocês vão ver que elas só estão vestidas da cintura para baixo. Tá? E é uma questão mais... Essa exposição do tronco feminino é uma questão social, não é uma questão erótica. E, como eu falei, a gente classifica pelo tema principal as obras de história em quadrinho. Aqui uma ótima dica de leitura. Amo de paixão essa produção. Esse quadrinho também, olhe, é um dos meus preferidos. Habibi, do Craig Thompson. Isso é uma novela, senhora novela gráfica, 665 páginas. Mas você lê, se delicia, se emociona. Tá? Habib conta a história desses dois personagens. Se conhecem, se ajudam, não vou dar spoiler. Crescem, se separam e se reencontram. É uma história maravilhosa. Inúmeras questões sociais, sexuais são abordadas. Existe o sexo, existe o nu, existem várias temáticas relacionadas ao sexo e à sexualidade nesses 3 pontos: conflitos pessoais internos, conflitos ideológicos entre os pares e os conflitos sociais. É bem ampla essa história, muito, muito, muito linda, que fala da cultura árabe. Você pensa muitas vezes que está sendo reportado a momentos históricos antigos, mas não, é bem contemporânea. Vou tentar pegar alguma coisa para mostrar o desenho aqui que não tenha o nu. Pronto, por exemplo, aqui. Aqui uma página que eu posso mostrar desse quadrinho. Muito lindo. É emocionante essa história. Conta também a escrita árabe e muito da cultura árabe. Aqui o Craig Thompson. A gente tem retalhos, mas eu gostei mais dessa obra. Gosto mais do Habib. Saiu pela companhia, Quadrinhos da Companhia, né? Que é o selo da Companhia dos Quadrinhos. Deixa eu ver o ano da publicação. Tradução do Érico Assis. Muito lindo. Olha, se você quer entender de simbolismo árabe, matemática, esse livro ele ensina muito, muito, muito mesmo. É um mergulho na cultura árabe. Deixa eu ver aqui, ele é de 2011. Notas catalográficas. Quadrinhos da Companhia, 2012. Segundo aqui a catalogação, ele é de 2012, esse quadrinho. A Bíblia é uma leitura maravilhosa sobre essas 3 questões: os conflitos pessoais internos, as relações de amor e sexo nos conflitos pessoais internos, conflitos ideológicos entre pares e conflitos sociais. Essas são 2 obras mais completas sobre esses 3 tópicos. Outro quadrinho nessa mesma proposta de abordagem de conflitos pessoais internos, ideológicos, sociais e tal, essa obra magnífica do David Mazzucchelli, Asterios Polypi, tá?
Esse quadrinho é uma aula de composição estética gráfica. O personagem principal, ele vive um conflito pessoal porque ele tinha um irmão gêmeo e o irmão gêmeo nasceu morto e ele não, e ele é muito matemático, é arquiteto, é todo rigoroso e vive uma série de conflitos nessas três instâncias por causa dessas e outras particularidades. Eu quero pegar uma página em especial, pena que eu não marquei antes, para mostrar como o David Mazzucchelli, ele mostra, ele representa graficamente bem a psicologia dos personagens. Aguarde um momento. Eu devia ter marcado, olha só. Aqui. Pronto, aqui. Quando os dois, eles começam a brigar. Pronto, aqui. Aqui ele representa bem a psicologia dos dois personagens. Ela é emotiva, expressiva, ele técnico, frio. Você nota que o desenho dele é bem geometrizado, o dela é de linhas bem achuriadas. Ele fala desse amor nessas instâncias. Eu não vou dar mais spoilers. Quem puder adquirir, é uma obra sensacional. Esse quadrinho do David Mazzucchelli. Fica a dica, também uma leitura muito, muito boa. E por último, nessas três temáticas, que mostra o sexo, mostra o corpo, mas não é o tema principal. Fala de amor e sexo, mas não é erótico. É Saga. Saga, eu posso classificar-se bem grosseiramente como um Romeu e Julieta intergaláctico e que Romeu e Julieta não morreram, na verdade eles fugiram. E a história começa quando eles têm um filho. Muito lindo, eu adoro o trabalho dessa artista, a Fiona Staples. Gosto muito, muito mesmo. Deixa eu ver aqui um trechinho que eu posso mostrar. A história começa com o filho deles nascendo. Tem partes do corpo à mostra, tem um nu e tal, mas não é o principal. Não é uma versão, não é uma colocação do corpo de forma sexual, de forma erotizada. Lembre-se do termo eros, tá? Da mitologia grega. Tá? Fala de amor nessas instâncias, fala de sexo, mas não é erótico. Deixa eu organizar aqui a minha desordem. No quesito hipergênero dos quadrinhos, você vai ter quadrinhos adultos sem temática sexual, vai ter com a temática sexual paralelo ao enredo principal da história. Tá? Você vai ter os quadrinhos adultos cujas relações sexuais elas são discretas, o sexo ele é implícito. Tem o nu, apenas o nu, sem apelação sexual. Só aparece o personagem em determinada circunstância, tem o nu na história. Tá? E tem o sexo sem exposição do corpo e do ato. Que é essa pilha aqui. Que eu separei para vocês. Eu ainda não li, porque eu estou preparando o espírito. Quem lê é Dasley. Não se iludam com essa capa. Tá? Não se iludam. De florzinha, fofes, rosinha e de inocente, não tem nada. Esse quadrinho, ele é de um sadismo feroz. Feroz, feroz, feroz. Feroz de você ficar de cabelo em pé. Deixa eu pegar aqui mais detalhes para falar.
inocente. Se nem se eu posso abrir isso aqui, pela caridade. Que o inocente, ele é baseado... Ele é... Deixa eu ver. Ele é no período de transição pré-revolução francesa. Pelo que Dasla me contou. Não li, tá? O desenho é fantástico. Pronto. Achei uma página que eu posso mostrar. O desenho é fantástico. Só que é a história de um dos grandes torturadores desse período. E é de um sadismo de arrepiar. Tem que estar com o espírito preparado. A inocência do título e a inocência da capa não se iludam. Então, isso aqui é barra pesada. Sai pela Planeta Mangá, está sendo publicado. Essa é a edição número 7. Deixa eu ver aqui a nota bibliográfica. Deixa eu ver aqui a classificação. É 2019. Foi publicado originalmente no Japão em 2013. Está saindo pela Planeta Mangá, Panini Comics. Tá? Meu baianinho é quem está lendo. Eu estou me preparando psicologicamente para ler, porque eu não gosto de sadismo. Não gosto de pisa, não gosto de essas coisas violentas, não. Esse é um personagem que eu gosto muito, muito. É um quadrinho adulto. Eu tenho simpatia, não só pelo estereótipo dele, mas porque também Dylan Dog toca clarinete, eu tocava clarinete, temos afinidades. Dylan Dog, essa edição a gente comprou na Itália, comprou em Roma, ano passado. Finalzinho de junho, comecinho de julho, a gente passou uma semana em Roma. Essa é uma edição italiana, da Bonelli Comics. E Dylan Dog, a história passa pelo terror. Tá? Tem o terror e em determinadas situações você vê o nu em exposição, tem alusões ao sexo, mas você vê que não é o principal da história. Tá? A diferença de um quadrinho erótico para um quadrinho adulto, no geral, é porque o erótico ele tem o sexo como plot principal. Deixa eu ver. É bem escuro, assim, porque a temática é bem tenebrosa. Deixa eu ver uma página legal. Pronto. Pronto, essa aqui. Uma página bonita. Tá? Preto e branco. Então, você vai ver nesse tipo de... Ou seja, nesse tipo de quadrinho, o enredo